Os fluxos de trabalho do Automation Edge podem capturar processos comerciais ou de TI. O tratamento de erros é muito importante quando se está projetando ou desenvolvendo um fluxo de trabalho do Automation Edge Process Studio. Isso facilita a vida de um desenvolvedor quando há uma maneira de entender os erros. Olá, eu sou Seema, da Automation Edge Professional Services. Neste vídeo, mostrarei as opções de tratamento de erros das etapas do Process Studio. Vamos começar. Antes de mais nada, vou descrever o tratamento de erros nas etapas do Process Studio. O tratamento de erros é muito importante nos fluxos de trabalho do Process Studio. Ele facilita a vida do desenvolvedor quando há uma maneira de entender os erros. Um fluxo de trabalho é interrompido durante a execução quando encontra erros. As etapas do fluxo de trabalho podem encontrar erros em vários níveis. Elas podem encontrar dados inesperados, ou problemas no local de trabalho, ou podem encontrar erros durante o processamento de linhas. Se uma etapa encontrar um erro durante o processamento da linha, ela pode registrar um erro e interromper o fluxo de trabalho, ou a etapa pode lançar uma exceção, o que também faz com que o fluxo de trabalho seja interrompido. É sensato interromper o fluxo de trabalho quando há um problema com o ambiente ou a configuração de uma etapa. No entanto, para erros em uma única ou algumas linhas, seria ótimo ter um tratamento de erros em nível de linha para que o fluxo de trabalho inteiro não falhe devido a erros de dados de uma única linha. O Process Studio oferece uma opção para o tratamento de erros em várias etapas. Para usar o tratamento de erros, você precisa configurar os campos de tratamento de erros para capturar os detalhes do erro de linha nos campos de saída. Em segundo lugar, fornecer um salto de erro para uma etapa de destino para linhas ruins. Portanto, dependendo da natureza do erro, o Process Studio pode decidir interromper o fluxo de trabalho ou usar o recurso de tratamento de erros. Agora vamos ver as opções de configuração de tratamento de erros no Process Studio. Estou no Process Studio. Vou lhe mostrar o tratamento de erros no contexto de um pequeno fluxo de trabalho. Aqui está um fluxo de trabalho para calcular a receita de vendas. Ele tem uma etapa de entrada CSV para ler os dados de vendas. Vou lhe mostrar o conteúdo. O arquivo CSV tem as informações, o nome do cliente, o produto comprado, a quantidade comprada e o preço unitário. Observe que para o Customer Automation Edge, a quantidade é nula, e para o Customer VM Labs, a quantidade é um traço. Estou no Process Studio. Na etapa de cálculo, o cálculo é uma etapa JavaScript modificada, que calcula o preço total como um produto da quantidade e do preço unitário, e retorna o preço total como um campo. Por fim, temos a saída do Microsoft Excel para armazenar o nome do cliente, o produto, a quantidade, o preço e a quantidade total. Agora vamos ver as etapas do tratamento de erros, uma a uma. Na etapa de leitura de dados de vendas, entrada CSV, a opção de tratamento de erros está disponível. No JavaScript modificado, o tratamento de erros também está disponível, enquanto na saída do Microsoft Excel, o tratamento de erros não está disponível, pois está desativado. O Process Studio oferece tratamento de erros para várias etapas. Neste caso, implementaremos o tratamento de erros para a etapa de cálculo. Antes de implementarmos o tratamento de erros, vamos executar o fluxo de trabalho e ver o comportamento. Deixe-me executar. Você pode ver que o fluxo de trabalho falhou com um erro. Vamos visualizar os dados. No arquivo de entrada CSV, há 4 registros, e há um problema com o quarto registro, erro de conversão. Vamos para a etapa de cálculo. Ela não mostra nenhum dado. Ele mostra um erro de conversão inesperado ao converter a quantidade em um número inteiro. Agora vamos para a saída do Microsoft Excel. Podemos ver que 3 registros foram processados com sucesso. Portanto, há 2 observações. Uma é que, no caso de qualquer linha de erro, a execução do fluxo de trabalho falha, e a linha com falha, ou a mensagem de erro, não é armazenada em lugar algum. É preciso ir aos arquivos de log para procurar os erros. Portanto, vamos em frente, configurar o tratamento de erros e ver os resultados. Vou fechar o painel de resultados da execução e o fluxo de trabalho, e começarei de novo. Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse na etapa de cálculo e selecionar tratamento de erros. Vamos examinar os campos de configuração um a um. O primeiro é o nome da etapa de tratamento de erros, que é o cálculo. O segundo é a etapa de destino. Portanto, precisamos selecionar uma etapa de destino para desviar as linhas de erro. Atualmente, temos a etapa principal de saída do Excel, portanto, teremos de definir uma etapa de destino para o tratamento de erros. A próxima é uma caixa de seleção, ativar tratamento de erros. Portanto, precisamos marcar essa opção. O próximo é o nome do campo de número de erros na etapa. Especifique um nome de campo para armazenar o número de erros que ocorreram na etapa. Digamos que seja o campo número de erros. O nome do campo número de erros é um campo inteiro. O próximo é o nome do campo de descrições de erros. Especifique um nome de campo para armazenar a descrição do erro. Por exemplo, descrição do erro. Ele contém erros de dados, por exemplo, erro de inserção de linha, truncamento de dados, valor fora do intervalo
ou erro de conversão, etc. O próximo é o nome de campo dos campos de erro. Especifique um nome de campo para capturar os campos de erro. Por exemplo, nome do campo de erro. Ele exibe o campo em que é lançado um erro. O próximo é o nome do campo de códigos de erro. Especifique um nome de campo para armazenar os códigos de erro ou os valores dos códigos de erro. Por exemplo, código de erro. Em seguida, especifique o número máximo de erros permitidos e a porcentagem máxima de erros permitida. É 100% se você deixá-lo vazio e o número mínimo de linhas a serem lidas antes de fazer uma avaliação percentual. Por enquanto, deixarei os 3 últimos campos em branco e clicarei em OK. Agora precisamos definir uma etapa de erro de destino. Para fins dessa demonstração, vou arrastar e soltar a etapa fictícia. Agora você pode conectar um salto à etapa fictícia. Você tem 2 opções: a saída principal da etapa ou a etapa de tratamento de erros. Já defini a saída principal anteriormente e quero configurá-la como a etapa de tratamento de erros. Agora, como a etapa de cálculo tem 2 saltos a partir dela, você tem a opção de distribuir e copiar. Selecionarei copiar para enviar todas as linhas para todas as etapas de destino. Agora vamos voltar à configuração do tratamento de erros de cálculo. Portanto, na etapa de destino, foi selecionada a etapa fictícia. Clique em OK. Vamos executar o fluxo de trabalho novamente. Você pode ver que agora o fluxo de trabalho foi executado com êxito. Vamos para a guia de visualização. Agora, no cálculo, ele calculou 3 linhas e forneceu a saída para 3 linhas. Na etapa fictícia, você pode ver que ele armazena as informações, o produto do cliente, na quantidade, mostra um erro de conversão, o preço unitário e não mostra o preço total, pois não é possível calcular o preço total. Além disso, ele fornece os campos de erro, como o número de erros é 1, descrição do erro, erro de conversão inesperado, nome do campo de erro e código de erro. Esse tratamento de erros pode lidar com sucesso com erros no nível da linha. Vamos recapitular. Neste vídeo, vimos as opções de configuração de tratamento de erros nas etapas do Process Studio e o salto de erro para etapas de destino para linhas incorretas. O Automation Edge pode dar início à sua jornada de transformação digital. Você pode mapear rapidamente seus processos de negócios ou de TI para fluxos de trabalho do Automation Edge com as inúmeras ações ou etapas pré-construídas do Process Studio.